Agora, outra cilada que tem muito forte, fiquem atentos para vocês que vão entrar na área, e não se preocupe que é uma coisa simples, tá? São papéis fora do esquadro. Tem papéis que não tem, acredite, tá? Papel xadrez é mais comum. Papel xadrez, não é que seja comum, mas dentro dos que estão fora do esquadro, o xadrez é o mais comum que tem de vir fora do esquadro. Eu já peguei algumas vezes papéis de parede, aonde o que eu precisava fazer? Se é um papel de parede xadrez, eu tenho linhas verticais e tenho linhas horizontais. Quando eu tenho isso, tem uma regra para seguir, que é o quê? Vale muito mais para mim linhas horizontais do que verticais. Por quê? Porque eu tenho os olhos do meu cliente posicionados um do lado do outro. Se eu tenho isso posicionado do lado do outro, o olho percebe muito mais o que está torto assim do que o que está torto assim. Faz sentido? Sacou? Então o que acontece? Eu sempre me preocupo quando eu tenho uma linha muito bem definida horizontalmente em usar o laser na posição horizontal. Como é que a gente faz isso? Na prática, eu não coloco uma manta perfeita, corto e depois eu colocar outra, ver se está indo no laser ou não. Eu coloco duas mantas na parede, eu vou colocar uma, coloco a outra do lado, não corto, não dou acabamento e vejo na regulagem do meu laser, se o xadrez aqui, ó, se o xadrez tá perfeito horizontalmente, não verticalmente, horizontalmente. Eu largo alinhado vertical, mas eu alinho horizontalmente. Se eu vejo que está saindo 1 milímetro 2 em duas mantas, eu já tenho que sacar fora e reajustar, tirar ele do plumo vertical e alinhar só horizontal. É assim que faz. Porque senão, tu acaba acontecendo o quê? Ao longo aí de 6, 7 mantas, tu desce 1 centímetro, 2 centímetros às vezes, e aí sempre parece que está torto. E se tu tem que fechar um ambiente em 4 paredes, tu começou o papel aqui, tu precisa fazer a volta na mesma linha, né? Precisa fazer a volta na mesma linha, aqui desencontra quando ele vai encontrar de novo. É muito comum acontecer, que nem azulejo. Se começou a descer um azulejo, como é que tu vai alinhar ele fora a fora, né? Toda a plumada. Precisa cuidar disso. Então isso é fundamental para que tu tenha, sim, uma instalação com precisão, com papel de parede o mais perfeito possível. E acontece direto, não só no xadrez essa tortura, mas principalmente nele. Acontece muito que essa falta, essa tortura de esquadro, o cara não consegue entender o que está acontecendo. Por quê? Porque ele começa a colocar o papel, pô, mas eu estou botando a linha do laser, está perfeita, como é que o papel está descendo? Aí o que ele faz? Ele começa às vezes puxar o papel de parede para cima, fazer força, e aí começa o quê? Ou ele começa a machucar o papel, ou começa a estragar o material, começa a torcer e não consegue trazer para o lugar e acaba descendo. Acaba descendo ali, ele não consegue manter o papel de parede no lugar organizado. E aí já era. Então, às vezes, tem que estar ligado no que está acontecendo. E, ó, xadrez é o que é mais fácil de acontecer, dele estar fora do esquadro. O que é o xadrez fora do esquadro? Vamos pensar comigo? Xadrez fora do esquadro é o seguinte, ele não tem... o papel de parede, ele tem ângulos de 90 graus aqui, beleza? Ele tem. Só que o desenho, não. O desenho, às vezes, o desenho aqui dentro, ó, essas linhas aqui, do xadrez lá, tô imaginando um xadrez, às vezes ela tá um pouquinho assim, ó, pouquinho, tô exagerando, às vezes ela tá um pouquinho, milimetricamente ela tá um pouquinho assim. Às vezes a máquina lá que puxa o papel tá dando uma puxadinha mais de um lado, e aquilo ali entorta, às vezes, muito na hora que tu tá instalando. E vai dizer isso para um fabricante, para um representante. Vai falar para ele que o papel está fora do esquadro. O cara só não leva um soco porque é pelo telefone, né? Vocês concordam ou não concordam? É muito comum, é muito comum. Então, isso daqui são tudo detalhes que eu descobri ao longo de 10 anos. Tinha coisas que eu não entendia, eu via acontecendo, mas eu vou pesquisar, eu vou tentar testar de tudo que é maneira que eu consegui para tentar saber o porquê que isso está acontecendo, porque não é normal. Não é normal. Então, o nível a laser, duas coisas importantes revisando aqui comigo. Foco e ângulo. Cuidado na hora de levar o teu laser, em vez de apontar, arrasta ele para frente da onde tu está querendo usar. Ângulo, não esquece. O foco, não esquece de sempre centralizar o papel de parede no meio da linha
da luz, para te não ter aquela barriga da própria luz entortando a emenda. E também cuidar esse alinhamento horizontal. Sempre cuidar alinhamento horizontal antes de continuar colocando e cortando. Se tu colocar uma manta, cortar, colocar duas, cortar, e aí for olhar horizontalmente se está reto ou não, se tiver torto, tu perdeu as duas mantas. E às vezes tu tá com papel justo. Se tá com papel justo, você pode perder o material. Faz sentido? Para mim faz todo sentido.